você tiver capacidade de decidir. Sim, porque a vida sexual traz consequências. E se aquela quase criança, aquele adolescente, não tem a responsabilidade com as consequências, então ele tem que esperar o momento certo de ter a sua atividade sexual. Isso, esperar o momento certo em que ele vai poder arcar com as consequências, se responsabilizar, em que ele vai ter também maturidade para estar decidindo e não sendo manipulado por uma outra pessoa. Né? Porque às vezes é muito fácil um adulto, uma pessoa mais velha, manipular uma criança. Né? Esse é o grande problema da pedofilia, que muitas vezes a criança se sente culpada. Aliás, eu não diria muitas vezes, em 100% dos casos, as crianças não denunciam porque elas se sentem culpadas. E hoje a nossa sociedade banalizou isso. Tanto que a gente não se espanta quando uma moça de 14 anos tem um relacionamento com um homem de 25 ou de 30. É normal, está normal na nossa sociedade. Sai aí na rua e você vai ver vários exemplos disso. Mas isso não é condizente com o desenvolvimento daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, porque com 14 anos ainda é adolescente pela nossa legislação. Exatamente, até os 19, né? Até os 19. É a partir dos 20 anos que é considerado adulto, né? Que são os teens, né? Os teenagers. Os teenagers, isso. Bem, e aqui nesse texto diz também o seguinte, que somos os últimos que cresceram sob o jugo dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. Isso me lembra muito daquele jovem ou daquela criança até que quer uma roupa de marca, que quer um sapato de marca, que quer alguma coisa de marca, ainda que seus pais não possam comprar ou que realmente não seja o ideal. Isso também vem do que? De um enriquecimento da população brasileira, né? Então, assim, como o Brasil também cresceu e enriqueceu nos últimos anos, o que a gente vê é que coisas que não faziam sentido para nós, que uma roupa não importava, ela tinha que ser bonita, ela não tinha que ter uma marca, né? Hoje a gente vê roupa, inclusive feia, mas que tem uma marca e para eles isso é importante. Então, para nós, isso não faz sentido. Para eles, às vezes, chega a ser uma questão de vida ou morte. De ser aceito ou não no grupo. De ser aceito ou não no grupo. Mas tem que haver muito trabalho de diálogo. Né? Será que a gente quer que as pessoas nos aceitem pelo que a gente veste? Então, a gente tem que conversar com o adolescente. Isso vem também da infância. Se você ensina valores para aquela criança, ela vai querer do mesmo jeito, mas ela vai poder compreender por que não ou por que sim comprar aquela roupa de marca para aquela criança. Uma coisa também que eu tenho percebido é que, ao mesmo tempo que a gente saiu da ditadura militar, houve uma profusão do construtivismo nas escolas, né? E o construtivismo é muito interessante, que é uma linha da pedagogia de pensamento, mas ele foi aplicado no Brasil de uma forma incompleta. Então, o construtivismo ele parte do pressuposto que aquela criança ela vai descobrir na experiência dela o que é certo e o que é errado. Que nós não precisamos impor como os nossos pais impuseram. No entanto, o que a gente vê nas crianças que estão sendo educadas sob a égide dessa nova pedagogia, é que essas crianças chegam na adolescência sem uma visão clara do que é certo e do que é errado. Isso é preocupante. Eu não atribuo isso ao construtivismo em si, mas uma má aplicação do construtivismo. Né? Se o seu filho cola na escola e ele é pego colando na escola e às vezes a professora ela não vai ter coragem de punir aquela criança, de mostrar àquela criança que aquilo é errado. E essa é a geração que nós estamos educando. E é a geração que chegou na adolescência agora, que não entende, não compreende muitas vezes a noção da moralidade. É muito diferente você ensinar o autoritarismo e você ensinar valores, inclusive valores democráticos de solidariedade, de responsabilidade, que a gente tem deixado para trás, infelizmente. Doutora Lila, a questão de punição
é realmente difícil para os pais, né? Punir os filhos, tirar a internet por algum tempo e tal. É difícil, mas a punição é necessária. Eu acho que a punição, ela não pode ser um recurso utilizado gratuitamente. Mas, em determinados momentos, eu acredito que ela seja necessária para sinalizar para aquela criança que realmente aquilo é grave, é inaceitável, né? Então, é lógico que não é utilizar a punição como era utilizado antigamente, né? Que os pais tinham um chicote pendurado em algum lugar da casa. Até palmatória, né? Palmatória na escola. Mas é interessante os pais terem um recurso que não precisa e não deve ser físico, mas ter um recurso de sinalizar para a criança, quando ela não entende, através do diálogo, que existe, que aquilo é um limite do qual ela não pode transpor. E pais e mães têm que estar afinados nesse discurso. Tem que estar afinados e tem que gastar um pouquinho de tempo, né? Porque esse é outro problema também da nossa geração de adultos, né? Como as mães trabalham, os pais trabalham, então os filhos muitas vezes são criados pela babá, os pais relegam a educação dos filhos para a escola, né? A gente vê também uma reclamação constante na escola, é que quando a professora corrige, o pai vai tirar satisfação da professora. Então, aí o que acontece? Aquela criança fica totalmente sem limites, sem parâmetros. Então, os pais têm que ter esse tempo de sentar e conversar com a criança, ensinar a criança, ensinar através do exemplo. E isso realmente toma tempo. E uma coisa positiva é que não é tempo só da mãe, é tempo dos pais, né? Eu acho que por muito tempo essa responsabilidade ficou restrita às mulheres. E hoje existe um movimento masculino, assim, de querer participar, de querer realmente ser pai, não só de ser o provedor financeiro, mas de ter os papéis afetivos da paternidade. E isso é muito positivo, eu acho que é um ponto que a gente deve valorizar e incentivar. Bem, e a gente sabe que punir, passar os valores morais, isso exige um acompanhamento, quer dizer, andar junto. Andar junto, tomar tempo, até porque é uma coisa muito gostosa, né, Onádio? Você vê um filho crescer, você vê um filho desenvolver, mesmo quando um filho faz uma coisa errada e você tem a oportunidade de sentar com ele, explicar para ele por que aquilo é errado e às vezes até tocar no coração dele, mostrando em que aquilo prejudicou outras pessoas, as consequências daquilo para outros e não simplesmente para ele, porque a gente vive num individualismo muito grande. E assim a gente constrói uma sociedade melhor, né? Eu vi um ditado africano esses dias, numa palestra, que diz assim: para construir uma casa bastam 4 homens, mas para construir uma criança a gente precisa da aldeia inteira. Então, eu acho que não é papel só dos pais, não é papel só da escola, é papel da nossa sociedade criar condições para que nós eduquemos cidadãos, para que nós eduquemos pessoas de bem, para continuar a nossa sociedade. Professora Lila, professora, doutora, psicóloga. Foi um prazer muito grande tê-la aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito, Onaide, pela oportunidade e quero te parabenizar pelo programa que eu assisto sempre e acho que é uma riqueza para nós termos esse espaço para discutir os problemas. Obrigada. A doutora Lila Spadoni, ela é psicóloga, ela trabalha na Uni Evangélica e foi minha colega como deputada. Ela também é ex-deputada e é um prazer vê-la, né, trabalhando numa área tão importante, numa entidade tão importante como a Uni Evangélica e fazendo a nossa sociedade crescer no conhecimento, nos valores morais. Muito obrigada, Lila. Bem, o nosso programa continua e você sabe que pode participar acessando meu e-mail osantilo@radiomanchester.com.br.
Você pode dizer do assunto que você gostaria de ter aqui, ou da pessoa que deveria participar do nosso programa. A sugestão é sua, é só acessar o e-mail.